E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre granulado. Eu já fiz um vídeo aí anteriormente, mas ele é um vídeo bem curto, mostrando uma forma simples de você utilizar. E hoje eu quero mostrar para vocês um outro lado da gente utilizar esse tipo de efeito. Eu quero mostrar para vocês como um profissional utiliza granulado e quais as configurações e opções possíveis que eu vou conseguir utilizar aqui hoje através dessa ferramenta aqui do nosso Patch Editor. Bom, pessoal, vocês podem perceber aqui que eu tenho um granulado simples funcionando. O que que é? Eu tenho aqui uma imagem que eu baixei do Google. Então, para você pegar uma imagem exatamente igual a essa, você vai abrir o seu Google e digitar nós e vai lá nas imagens e vai ter uma opção exatamente igual. E aí, eu tinha mostrado para vocês como utilizar através de uma outra forma. Aqui, nesse caso, eu estou utilizando aqui como flat e multiply. Então eu posso até criar novamente esse material. Está aqui o meu canvas, né, o meu retângulo. Vou criar um material para ele. Vou chamar aqui de material noise. Vou alterar aqui para flat. E tem aqui a minha textura. Então eu vou só selecionar a minha textura aqui. E agora que está o segredo. Em Blend Mode, eu vou vir aqui em Multiply, para que ele se aplique sobre o que está atrás. E agora basta diminuir um pouquinho a opacidade e a gente tem esse granulado. Bom, essa aqui é a forma mais simples que a gente tem para poder fazer esse tipo de efeito. E agora eu vou mostrar para vocês outras formas avançadas de utilizar também. Aqui no nosso Patch Editor, eu criei um Screen Tap que vai ativar e desativar esse efeito para mim. Então, basicamente, você vai criar aqui o seu Screen Tap, vai vir aqui no seu retângulo, Visible, e criar aqui o Screen Tap. E quando você ligar, ele já vai criar o switch para você automaticamente. Para que já inicie ativado e desative no próximo clique, a gente cria um note aqui. Então, criou o note. Quando você iniciar a sua cena, ele vai estar ativado. Clicou, ele vai desativar. Beleza, essa aqui é a primeira configuração que a gente pode fazer. Agora, outra coisa que eu quero fazer é que eu quero que essa textura se movimente. Então, para isso, a gente vai pegar aqui o nosso material noise e vai utilizar a textura dele. E agora eu vou pegar aqui a textura que eu baixei. Bom, o que eu quero fazer é que essa textura se movimente, que ela continue sempre no movimento constante. Eu mostrei para vocês naquele vídeo uma forma através de Animation Sequence, mas aqui hoje eu quero mostrar para vocês uma forma através de shader e movimentação de textura. É uma técnica bem mais avançada, é uma programação gráfica que a gente utiliza para criar efeitos especiais e eu vou estar mostrando para vocês aqui como funciona. Primeiramente, a primeira configuração super necessária é aqui no nosso material. Então, na nossa textura. Então, a minha textura precisa ser múltiplo de 2. Então, vocês podem perceber aqui que as dimensões dela é 800 por 800. E eu venho aqui no Tile Mode e eu não tenho as opções para configurar aqui. Eu não consigo configurar a repetição da textura. Para isso, essa textura precisa ter um tamanho de 1024 por 1024. Então, por isso eu vou vir aqui, clicar no direito nela, Review em Explorer, e eu vou abrir ela com o meu Photoshop, mas vocês podem utilizar qualquer programa de edição de imagens para você alterar o tamanho da imagem. Então, abri aqui no meu Photoshop, imagem, tamanho de imagem, e vou colocar aqui 1024 por 1024, ok, Ctrl S para salvar, ok, e fechei aqui. Agora eu vou voltar aqui no meu Spark e a minha textura aqui já atualizou, né? Então eu tenho aqui as dimensões, tamanho 1024 por 1024, e quando eu venho aqui embaixo no Tile Mode, ele não vai aparecer ainda. Então, para isso, eu vou copiar essa textura, vou jogar ela aqui em uma pasta, Ctrl V, beleza. Agora eu vou deletar essa textura aqui, vou copiar ela de novo, No Compression, e vocês vão perceber aqui que o meu Tile Mode agora mudou. Eu tenho as opções de Repeat e Mirror, então eu vou colocar aqui Repeat. Sendo assim, pelo próprio desenho vocês conseguem perceber que
uma textura vai se movimentar e quando ela terminar, vai ter outra textura exatamente igual para se mover e assim ela vai colocando a mesma textura em sequência e a gente vai movendo a textura e ela sempre vai continuar lá, uma atrás da outra. Já nessa versão aqui do Mirror, ele vai fazer o espelhamento. O que essa imagem produz, ela vai espelhar exatamente igual na imagem da outra imagem. Né? Então ele vai fazer esse movimento assim e depois vai espelhar aqui. Então depende do efeito que você quer utilizar. No meu caso aqui, eu prefiro utilizar o Repeat para criar esse movimento. Agora que vocês já viram sobre as dimensões e também sobre aqui o nosso Tile Mode, eu vou ativar o No Compression da minha textura e vou arrastar ela aqui para dentro do Spark. O que a gente vai utilizar para fazer a movimentação de textura se chama Texture Transform, que é a transformação da textura, ou seja, a movimentação da textura. Então, agora eu vou pegar a minha textura aqui, o RGBA, que são o RGB, né, verde, vermelho e o azul, e também o alfa da imagem, e passar aqui para a minha textura. Agora eu vou ligar aqui, e a textura vai funcionar exatamente como ela já funcionava antes, tá? Mesmo jeito. E agora que está o segredo, a gente vai utilizar aqui um 2D Transform Pack. Através desse transformador de pack aqui, eu consigo fazer a movimentação, que é o Translation, eu consigo alterar também a escala, que é o tamanho aqui da nossa imagem dentro do retângulo. Então, quanto maior o valor de escala, maior vai ficar o tamanho aqui das partículas da imagem, aqui dos pixels da imagem, né? Eu tenho também a rotação, que eu consigo fazer a rotação da textura, e também os pontos de pivô, que é o ponto central. Eu consigo alterar qual que é o ponto central da textura que eu quero utilizar. A gente vai estar utilizando aqui o Translation. E aqui eu posso fazer de duas formas. Eu posso utilizar uma animação. Então eu posso pegar uma animação, colocar aqui um range. Pode ser um transition. Transition como vector2, que é o que entra aqui dentro do translation. E eu vou colocar aqui um loop animation. Loop animation. Vocês conseguem ver que a textura já está movimentando. E o ponto start dela é 0 e o ponto final é 1. Então a gente já consegue perceber que ela movimentando e quanto maior a duração, mais devagar ela se movimenta. Vocês podem perceber que ela está fazendo esse movimento aqui. Por quê? De acordo com o nosso ponto aqui inicial e o final, ele define o sentido e também qual que vai ser o movimento que ele vai fazer. Então, quando a gente fala de eixo Y, a gente fala de para cima e para baixo. E aqui no nosso eixo X é o movimento lateral. Então, se eu zerar aqui o nosso movimento X, ele vai apenas vir de cima para baixo. Se eu colocar aqui o eixo X e zerar o movimento Y, ele vai apenas para o lado e não vai descer mais o chuvisco da nossa imagem. Mas outra forma também muito utilizado é o runtime. O runtime, pessoal, ele faz a contagem do tempo. Então, a gente criar um valor aqui, ele vai fazer a contagem de quanto tempo está o nosso efeito aberto. Então, se eu resetar aqui, ele vai reiniciar a contagem aqui dentro do nosso runtime. Então, eu vou pegar ele aqui, vou fazer um multiply, usar um vector2, e a gente vai passar o valor aqui para o translation, e através do vector2 a gente consegue definir qual movimento a gente quer e qual a gente não quer. Vou aqui diminuir a velocidade para 0,1 e 0,1. Assim ele vai mexer bem devagarzinho. E agora eu quero que o movimento seja apenas lateral. Então por isso eu vou vir aqui no meu eixo Y e vou zerar esse valor. E a gente já percebe ele funcionando aqui nesse sentido. Caso você queira que ele vá para outro sentido, você vai adicionar aqui um negativo no seu multiply. Então aqui está o multiply menos 1. Caso você queira que o movimento seja bem rápido para esse sentido, você pode colocar multiply menos 10, multiply menos 20. Vou deixar aqui multiply menos 10. Ok, a nossa textura está se movendo aqui agora e a gente consegue criar esse movimento de textura
para vários outros tipos de coisas também. Eu posso trazer isso num vídeo futuro para vocês, mas aqui hoje é mais aqui no nosso noise. E agora a gente consegue regular a opacidade e vocês conseguem perceber também como ele se aplica e como funciona a movimentação da textura. Bom, algo que a gente pode fazer também é fazer a alteração da opacidade dessa textura. Para isso, a gente tem várias formas, mas eu vou mostrar para vocês qual que é a forma que um profissional utiliza para fazer a alteração da opacidade. Vocês podem utilizar tanto o Multiply. O que acontece aqui é que quando vocês usam o Multiply, o seu valor de baixo aqui é o alfa da textura. Então, se você colocar 0, ela some. Se você colocar 0,5, ele na teoria apareceria metade do efeito, né? Se você colocar 1, é o valor total. Mas o que acontece é que você está alterando todos os valores do RGBA. E o que a gente precisa alterar é apenas o valor de alfa. Então, para isso, a gente utiliza aqui o Unpack e o Pack. Assim a gente pega o R, G e o B, né? São o verde, o vermelho e o azul. E aqui no nosso pack a gente altera para Vector 4. Para quê? Assim a gente consegue separar os nossos canais de cores do nosso alfa. Então, que se o meu alfa for 1, ele vai mostrar totalmente. Agora, se ele for 0,5, eu tenho apenas a transparência. A minha imagem não vai ficar mais escura por causa desse valor aqui, tá? Então, dessa forma, eu consigo controlar o alfa. Então, você pode criar aqui o Slider UI, né? Você não pode utilizar o Facebook, então desativa Slider UI, Visible, vou colocar aqui, vou colocar 0,5 como Start Value, lembrando que esse valor de Start aqui é o valor que vai iniciar padrão no seu filtro, então quando você abrir o filtro vai estar esse valor lá, e aí você pode definir também para 1, que seria o nosso máximo aqui do noise. E aí a gente pode aumentar aqui um pouco o Multiply. E eu vou postar um vídeo lá no Instagram agora, um Stories, mostrando para vocês como que fica utilizando esse slider aqui dessa forma e também como que vai ficar o nosso efeito de forma geral, para vocês já terem uma prévia do que seria esse efeito aqui. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você receber as notificações. E segue a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.